Isso aí. Bom dia, turma. Deu vergonha. Bom dia, galera. Beleza? Pra vocês não ficarem em casa essa semana sem mim, que eu sei que vocês vão morrer de saudade, eu resolvi trazer a leitura pra vocês poderem vir em casa com o papai, a mamãe e só com quem estiver em casa, porque nessa hora não é pra passear, tá? Eu sei que vocês vão ficar em casa não sei por quanto tempo, espero que por muito pouco, porque eu vou morrer de saudade. E pra não deixar vocês morrendo de saudade de mim, se vocês vão ficar assim, eu quero ir pro PEI só pra ver a Gabi. Né? Eu sei que vai ser assim. Não precisa falar que não vai só pra... Eu sei que vocês vão morrer de saudade. Mentira, só que não, né? Não sei. Eu achei melhor trazer um pouco da aula de leitura pra vocês poderem aproveitar esse momento em casa, fazendo coisas gostosas, coisas que a gente gostaria de estar fazendo com vocês no PEI e não pode. Eu tinha escolhido para as aulas dos pequenos esse ano de leitura o livro BGA. Eu falei que era surpresa, então acabou a surpresa. Tá aqui o BGA, o meu livro mais favorito do mundo inteiro. E eu ia ler para vocês durante o ano, mas como a gente não sabe quando é que a gente se vê de novo, eu achei melhor levar o BGA para vocês. E quando a gente voltar às aulas, ou a gente termina o BGA, ou a gente lê um livro novo, tá? O BGA é daquele autor que eu falo muito, que é um dos caras que eu acho mais incríveis do mundo inteiro, que é o Roald Dahl, que escreveu também A Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele escreveu James e o Pêssego Gigante, que são alguns filmes que estão por aí. O BGA também é um filme, mas eu peço pra vocês, pra quem não viu o filme ainda, não veja, a gente pode assistir junto, ou assistam só depois de terminar o livro, pra não acabar com a surpresa. Não vamos dar spoilers na literatura. Alguns avisos. A gente tem alguns combinados durante as aulas, que é claro que a gente não vai precisar cumprir, porque eu não vou saber se vocês estão cumprindo de verdade, mas como todo mundo sabe, eu tenho 3 cãezinhos, e eles são muito bagunceiros, muito mais do que vocês, muito mais. E é capaz deles não cumprirem os combinados, e assim, rolar uma passação pra cá, uma passação pra lá. Mas a gente vai ter que conviver com isso, porque tem coisas que não tem o que fazer, tá? Então, por que eu escolhi o BGA? O BGA, eu ganhei esse livro da minha sobrinha, da Clara. Clara, te amo. E quando eu li eu fiquei apaixonada e levei para os meus alunos do Reino, que eles agora já são uns pirulões desse tamanho, mas se eles estiverem vendo. E desde que eu li a primeira vez, para as crianças foi amor à primeira vista e a primeira lida, né? Mas aí ele virou um filme e aí fica difícil, porque sempre que eu falo que eu vou ler pra vocês um livro que é um filme, vocês falam, eu já vi o filme, já vi o filme, já vi o filme. E aí fica difícil. Mas como o filme já é mais antigo, ele deve ter, sei lá, uns 5, 6 anos, eu acho que os meus alunos pequenininhos ainda não leram. Então vamos de BGA, vou tentar gravar um vídeo cada dia um pouquinho, e se essas nossas férias forçadas durarem muito tempo, a gente consegue, quem sabe, ler outros livros, e aí eu aceito sugestões, ok? Então, bora lá. Sofia não conseguia pegar no sono. Um raio de luar entrava por uma fresta da cortina e vinha brilhar bem em cima do seu travesseiro. As outras crianças do dormitório já estavam dormindo há horas. Sofia fechou os olhos e ficou bem quietinha, fazendo o possível para adormecer. Mas não adiantava. O raio de luar parecia uma lâmina de prata cortando o quarto até alcançar o seu rosto. O silêncio reinava na casa. Não se ouviam vozes no andar de baixo, nem passos no andar de cima. Por trás da cortina, a janela estava aberta, mas ninguém andava pela calçada. Nenhum carro passava pela rua. Não se ouvia som algum, por menor que fosse. Sofia nunca ouvira um silêncio parecido. Talvez seja a tal hora das bruxas, pensou ela. Um dia, alguém tinha cochichado no seu ouvido que a hora das bruxas era um certo momento, bem no meio da noite, quando todas as crianças e todos os adultos dormiam o sono mais pesado.
e as criaturas das sombras podiam sair de seus esconderijos e ficar com o mundo só para elas. O raio de luar brilhava mais do que nunca no travesseiro de Sofia, e ela achou que era melhor levantar da cama e fechar direito a cortina. As meninas eram castigadas se fossem apanhadas fora da cama depois que apagavam a luz, mesmo que elas dissessem que tinham ido ao banheiro. Isso não servia de desculpa. Elas eram castigadas assim mesmo. Mas Sofia estava certa de que não havia ninguém por perto. Esticou o braço e apanhou os óculos que ficavam na cadeira ao lado da cama. Tinha aros de metal e lentes muito grossas, e ela não via praticamente nada sem eles. Pôs os óculos, deslizou para fora da cama e caminhou na ponta dos pés até a janela. Sofia hesitou quando alcançou a cortina. Ela morria de vontade de se enfiar por baixo dela para se debruçar na janela e espiar como é o mundo, como é que ele ficava na hora das bruxas. Ela prestou atenção, mas não ouviu o menor ruído. Ela estava com vontade de olhar para fora e essa vontade era tão grande que ela não resistiu. Passou por debaixo da cortina e se debruçou na janela. Iluminada pela lua prateada, a ruazinha que ela conhecia tão bem estava completamente diferente. As casas pareciam velhas e tortas, como as casas que aparecem nas ilustrações dos contos de fada. Havia uma claridade pálida, leitosa, fantasmagórica. Do outro lado da rua, ela podia ver a lojinha da Sra. Rance, onde as meninas compravam botões e novelos de lã e pedaços de elástico. Não parecia real, encoberta como estava pela neblina. Os olhos de Sofia percorreram a rua. De repente, ela ficou gelada. Alguma coisa vinha andando pela rua. Uma coisa escura. Uma coisa alta e escura. Uma coisa muito alta, muito escura e muito magra. Não era humano, assim, não podia ser. Era 4 vezes mais alto do que o mais alto ser humano. Era tão alto que a sua cabeça ficava acima das janelas do 2º andar das casas. Sofia abriu a boca para gritar, mas o som não saiu. A sua garganta, assim como todo o seu corpo, estava gelada de pavor. Era mesmo a hora das bruxas. E aquela criatura alta e escura estava vindo direto na sua direção. Andava encostado nas casas do outro lado da rua, disfarçado nas sombras onde a luz não chegava. Lá vinha ele, cada vez mais perto. Mas ele andava de modo um pouco peculiar. Parava e depois andava mais um pouco. E aí parava de novo. Por que ele agia daquele modo? Agora a Sofia podia ver o que ele estava fazendo. Ele parava na frente de cada casa e espiava pela janela do andar de cima. Ele tinha que se curvar para olhar pela janela, de tão alto que era. Parava, espiava e depois ia até a casa seguinte e novamente parava e espiava. E isso em cada uma das ruas das casas da rua. Agora ele já estava bem perto e Sofia podia vê-lo melhor. Prestando mais atenção, ela decidiu que aquilo tinha que ser uma espécie de pessoa. Claro que não era humano, mas definitivamente era uma pessoa. Talvez uma pessoa gigante? Sofia olhou atentamente através da neblina e do luar que encobriam a rua. O gigante, quer dizer, se é que era mesmo um gigante, ele usava um comprido casaco preto e em uma das mãos segurava uma corneta muito fina e comprida. Na outra mão levava uma mala imensa. Agora
Agora o gigante estava parado bem na frente da casa do senhor e da senhora Gushey. Os Gushey eram os donos de uma mercearia que ficava bem no meio da rua principal. E a família morava num apartamento em cima da loja. Sofia sabia que as duas crianças dormiam no quarto que dava para a rua. O gigante estava espiando pela janela do quarto onde dormiam Michael e Jane Gushey. Do outro lado da rua, Sofia vigiava, sem coragem para respirar. Então, ela viu o gigante dar um passo para trás e colocar a mala na calçada. Depois, curvar-se para abri-la. Ele então pegou uma coisa que parecia um vidro quadrado, desses assim de guardar conserva ou geleia. E ele tinha uma tampa de rosca. Ele tirou a tampa e despejou o conteúdo do vidro dentro da corneta. Sofia tremia de medo. Ela viu o gigante erguer-se, enfiar a corneta pela janela aberta do quarto onde dormiam as crianças. Ele respirou fundo e soprou a corneta. Sofia não ouviu nenhum barulho, mas era óbvio que fosse lá o que fosse, que estivera no vidro, agora tinha sido soprado para dentro do quarto das crianças. O que seria aquilo? No momento em que o gigante retirou a corneta da janela e abaixou-se para apanhar a mala, seus olhos percorreram o outro lado da rua. Sofia pôde ver então, iluminada pela lua, uma cara comprida, pálida e enrugada, adornada pelas orelhas mais imensas que se poderia imaginar. O nariz era fino como uma faca e acima dele estavam dois olhos brilhantes que olhavam diretamente para ela. O olhar era feroz, o pior olhar do mundo. Era um olhar demoníaco. Sofia deu um gritinho e saiu da janela. Correu pelo dormitório e pulou na cama. Escondeu-se debaixo das cobertas. Ficou ali, quietinha feito um camundongo, o corpo todo tremendo. Debaixo do cobertor, Sofia esperava. Deixou passar um minuto e dobrou a ponta do cobertor para ver o que estava acontecendo. Pela segunda vez naquela noite, sentiu seu sangue congelar e quis gritar, mas a voz não saiu da garganta. Bem ali na janela, a cortina afastada, estava a imensa, comprida, pálida e enrugada cara da pessoa gigante, olhando para dentro, os olhos negros e brilhantes fixos na cama de Sofia. No momento seguinte, uma mão enorme, com dedos muito brancos, entrou pela janela. Atrás da mão havia um braço da grossura de uma árvore. E o braço, a mão e os dedos atravessavam o quarto na direção da cama de Sofia. Dessa vez, Sofia conseguiu gritar, mas só por um segundo, porque a mão desceu em cima da sua cama e o grito foi abafado pelas cobertas. Sofia sentiu que era agarrada com cobertas e tudo por aqueles dedos compridos e fortes, tirada da cama e puxada pela janela. Eu fico pensando se vocês são capazes de imaginar uma situação mais apavorante do que essa em que Sofia se encontrava. O pior é que ela sabia exatamente o que estava acontecendo, embora não pudesse ver nada. Sabia que tinha sido tirada da cama na hora das bruxas por um monstro, ou um gigante, com uma cara enorme, comprida, pálida e enrugada, e olhos ameaçadores, e puxada pela janela enrolada no cobertor. Depois aconteceu o seguinte. Quando o gigante puxou Sofia para fora pela janela, dobrou o cobertor, fazendo uma espécie de rede que segurou em uma das mãos com a menina presa dentro. Com a outra mão, agarrou a mala e a corneta e saiu correndo. Sofia deu um jeito de pôr a cabeça para fora do cobertor e olhou em volta. Ela viu casas passando depressa enquanto o gigante corria pela rua principal. Corria tanto que as abas do casacão voavam atrás dele como asas de um pássaro.
Cada passada era do tamanho de uma quadra de tênis. Logo, saiu da aldeia e começou a atravessar os campos iluminados pelo luar. As cercas que dividiam os campos não eram problema para ele. Ele simplesmente pulava por cima. Um rio largo foi cruzado com uma só passada. Sofia olhava tudo, enrolada no cobertor. Às vezes, ela batia contra a perna do gigante, como se fosse um saco de batatas. E lá se foram eles, através dos campos, por cima das cercas e dos rios. E depois de algum tempo, uma ideia assustadora surgiu na cabeça da menina. O gigante está correndo tanto porque está com fome. Deve querer chegar logo em casa e me devorar no café da manhã. O gigante correu e correu, mas agora ele corria de uma outra maneira, como se estivesse num tipo de velocidade diferente. Ele ia cada vez mais rápido e a paisagem foi ficando borrada. O vento congelava o rosto de Sofia, fazia seus olhos lacrimejarem, jogava o seu cabelo para trás e assoviava em seus ouvidos. Ela não sentia mais os pés do gigante tocando o chão. Ela tinha a sensação de estar voando. Era impossível saber se estavam sobre a terra ou sobre o mar. De algum modo, as pernas do gigante eram mágicas. O vento soprava com tanta força contra o rosto de Sofia que ela teve que se encolher novamente dentro do cobertor, com medo de que sua cabeça fosse arrancada pela força do vento. Seria possível que eles estivessem atravessando oceanos? Era o que parecia. Sofia encolheu-se mais ainda dentro do cobertor e ficou escutando os uivos do vento. Aquilo continuou por muito tempo. De repente, o vento diminuiu de intensidade. Estavam indo mais devagar e Sofia tornou a sentir os pés do gigante pisando no chão. Ela ergueu a cabeça e deu uma olhada por cima do cobertor. Eles atravessavam uma região cheia de florestas e rios caudalosos. Agora, o gigante corria de maneira mais normal. Embora normal seja um termo pouco apropriado para descrever um gigante galopando. Ele então saltou por cima de uma dúzia de rios, atravessou uma imensa floresta, desceu até o fundo de um vale, subiu uma cadeia de montanhas nuas como se fossem feitas de concreto. E logo ele estava galopando por uma região feia, desolada, que não parecia com nada na terra. O chão era plano e amarelado. Blocos de rocha azulada estavam espalhados aqui e ali, e por toda a parte viam-se árvores mortas, semelhantes a esqueletos. Já não se via mais a lua, e a madrugada vinha chegando. Sofia continuava olhando por cima do cobertor. De repente, viu uma montanha surgir à sua frente. A montanha era azul escura e o céu brilhava em torno dela. Uma poeira dourada flutuava no ar, misturada com flocos de nuvens brancos e delicados. Por trás da montanha, o sol nascente vinha nascendo, vermelho como sangue. O gigante parou em frente à montanha. Estava ofegante por causa da corrida e fez uma pausa para recuperar o fôlego. Bem na frente deles, Sofia viu uma pedra imensa encostada na montanha. Era do tamanho de uma casa. O gigante empurrou a pedra para o lado, sem a menor dificuldade, e por trás dela apareceu um enorme buraco negro. Era um buraco tão grande que o gigante nem precisou abaixar a cabeça para entrar, sempre carregando Sofia em uma mão e a mala e a corneta na outra. Assim que entrou, ele parou, virou-se e tornou a empurrar a pedra para o lugar onde estava antes, de modo que a entrada de sua caverna secreta ficou completamente escondida pelo lado de fora. Agora que a entrada estava bloqueada, não havia nenhuma luz dentro da caverna. Não se via nada. Sofia sentiu que ele a colocava no chão e soltava o cobertor. Ela ouviu passos se afastando e ficou ali, sentadinha no escuro, tremendo de medo. Ele está se preparando para me devorar,
Com certeza, vai me comer crua mesmo. Ou será que ele vai me cozinhar primeiro? Ou talvez me fritar? Vai me jogar dentro de uma frigideira gigante cheia de manteiga quente como se eu fosse um bife. De repente, tudo ficou iluminado. Sofia piscou e olhou em volta. Ela estava numa imensa caverna de pedra. Havia estantes em todas as paredes, com prateleiras cheias de vidros e garrafas. Havia vidros por todos os lados, empilhados nos cantos e ocupando cada vão da caverna. Havia também uma mesa com mais ou menos uns 4 metros de altura e uma cadeira enorme. O gigante tirou o casacão preto e pendurou-o num gancho. Sofia reparou que por baixo do casacão ele usava uma camisa sem gola e um colete de couro, velho e meio sujo, que parecia não ter nenhum botão. As calças eram de um verde desbotado, curtas demais para ele. Nos pés ele usava umas sandálias esquisitas que por algum motivo tinham uns buracos recortados dos 2 lados e mais um buracão na ponta, por onde saíam os dedos dos pés. Encolhida no chão, vestida só com uma camisola, Sofia olhou para ele através dos óculos de lente grossa e ela tremia feito vara verde, e um dedo gelado percorreu a sua espinha. Ha! Berrou o gigante, andando na direção dela, esfregando as mãos. O que é que nós tem aqui? A sua voz ribombava como um trovão dentro da caverna. O gigante pegou a trêmula Sofia e colocou-a sobre a mesa. É agora que ele vai me comer! O gigante sentou-se e olhou para ela atentamente. As orelhas dele eram mesmo imensas. Cada orelha era do tamanho de um pneu de caminhão. E Sofia teve a impressão de que ele podia movê-las na direção que quisesse. Eu tá com fome! Estrondou a voz do gigante. Ele mostrou os dentes enormes. Eram dentes brancos e quadrados, que pareciam fatias de pão de forma. Por favor, não me coma! O gigante soltou uma gargalhada. Só porque eu é um gigante, você fica achando que eu é um canibal comedor de gente? Você tá muito certa. Gigantes é tudo canibal mesmo, tudo assassino. Eles comem carne de gente, sim. Aqui nós está na terra dos gigantes. Gigante para todo lado. Lá fora tá o famoso gigante esmagamão. O gigante esmagamão amassa e engole 2 seres humanos bem gostoso toda noite no jantar. Um barulhão que você nem sabe. Dá para escutar os crunch-crunch dos ossos se quebrando lá de longe. Nossa! O gigante esmagamão só gosta de ser humano do Peru. Toda noite esmagamão vai galopeando até o Peru para pegar uns peruanos. Por que peruanos? O que há de errado com os ingleses? O esmagamão diz que os peruanos é tudo delicioso, que eles têm uns caldinhos que os outros não têm. Diz que o ser humano do Peru já vem com tempero e que tem gosto de peru. Imagino que talvez eles tenham mesmo. É claro que eles têm. O ser humano tem tudo gosto diferente um do outro. Tem uns que é gostoso demais, mas tem outros que é blé. Ser humano grego, por exemplo, é sempre blé. Gigante não come ser humano grego de jeito nenhum. Por que não? Grego lá da Grécia tem gosto de azeite. Talvez seja verdade. Enquanto falava, Sofia tremia só de pensar como iria terminar aquela conversa sobre devorar pessoas. Fosse como fosse, ela tinha que concordar com tudo que aquele gigante esquisito dissesse e rir das suas piadas. Mas seriam piadas mesmo?
Talvez o monstro estivesse só fazendo hora enquanto esperava a fome chegar mesmo. Ó, como eu ia dizendo, o ser humano tem gostos diferentes, tudo uns dos outros. Ser humano do Panamá tem um gosto danado de chapéu. Por quê? Você é meio burrinha, né? Eu achava que tudo que era ser humano era cheio de miolo na cabeça, mas eu tô vendo que a sua cabeça é oca que nem um abacate sem caroço. Ah, é? E você gosta de frutas, é? A Sofia estava tentando levar a conversa para alimentos menos perigosos. Você tá tentando mudar de assunto? A gente tá tartagarelando sobre o gosto do ser humano. Um assunto muito interessante. E o ser humano não é uma fruta. O ser humano tem duas pernas embaixo e as frutas não tem nenhuma perna em lugar nenhum. Mas a Sofia achou melhor não discutir. Ela não estava com vontade de deixar o gigante de mau humor. O ser humano vem de tudo quanto é gosto, você quer ver? Ó, o ser humano do Japão tem um gosto estranho. Parece que é tudo feito farinha com fermento. Você quer dizer que eles têm gosto de pão? Eu vou dar outro exemplo. Tem um lugar chamado Caxemira e o ser humano de lá tudo coça na língua. Tem um gosto danado de casaco. Você quer dizer casaco de lã? Você tá enrolando com as palavras, faz isso não. Esse é um assunto muito sério e importante. Eu posso continuar? Por favor. Os dinamarqueses da Dinamarca têm gosto de cachorro. Claro, eles têm gosto de cachorro dinamarquês. Errado. Os dinamarqueses da Dinamarca têm gosto de cachorro labrador. E qual será que é o gosto das pessoas da Península de Labrador? Gosto de cachorro dinamarquês, ora! Você não tá fazendo uma certa confusão, não? Olha, eu é um gigante meio destrapalhado, mas eu faço o que pode. Eu é menos destrapalhado do que muito gigante por aí. Eu sabe de um gigante que vai galopeando todo dia para até Hamburgo para arranjar o jantar. Hamburgo? Onde fica? Você é burrinha mesmo, né? Hamburgo é na Alemanha. Eles dizem que o ser humano de lá é os melhores de tudo. Eles têm um gosto que nenhum outro tem. Tem gosto de quê? De hambúrguer. Claro, eu devia ter imaginado. Sofia chegou à conclusão de que aquela conversa já tinha durado demais. Se era para ser devorada, que fosse para acabar logo com aquilo. Melhor do que ficar ali esperando. E você? Qual é o tipo de ser humano que você gosta de comer? Eu? Eu comer o ser humano? Eu não. Os outros vão lá, comem ser humano toda noite, mas eu não. Eu é um gigante diferente. Eu é um coitado de um gigante bonzinho. Eu é o único gigante bonzinho da terra dos gigantes. Eu é o bom gigante amigo. Eu é o BGA. E você? Como é que você chama? Meu nome é Sofia, respondeu a menina, quase sem acreditar na boa nova que tinha acabado de ouvir. Saber o que vai acontecer entre a Sofia e o BGA só amanhã. Mas eu quero saber um negócio. Você já parou para pensar que gosto você tem? De onde é que você vem? Será que de onde você vem, ou se você nasceu aqui na ilha, ou se você veio de outro lugar? Que gostinho que você tem? Escreve aqui embaixo pra mim, tá bom? Até amanhã. Turminha, desculpa os erros de gravação. A Pro não é profissional do YouTube. Vocês é que são na aula da professora Débora. Mas fica aqui a minha tentativa de estar com vocês nesse momento em que eu sei que deve ser difícil não sair de casa. Mas vamos lembrar de tudo que a gente aprendeu. É um momento difícil e cada um de nós tem que fazer
a sua parte. Vamos tentar não sair de casa. Eu sei que é difícil não sair, não brincar, não ver os amigos, a praia tá logo ali, mas não é férias, tá? É um momento da gente cuidar da gente e dessa forma, cuidando da gente, a gente cuida do mundo inteiro. Combinado? Então, amanhã a gente se vê e quem sabe até o final do BGA eu já tô bem melhor nessa história de gravar filme.